Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Deus é bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 30. Quero lembrar os irmãos que no mês de março, Peniel Gonzaga completa 20 anos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós teremos um mês de grande festa aqui na presença do Senhor. Um mês onde o Espírito Santo vai fazer coisas lindas e maravilhosas nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero lembrar você também, isso aí está mais perto, hein? A partir de semana que vem, terça-feira, as nossas células estão de volta. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí? Aleluia. Nós voltaremos às nossas células. Louvado seja o Senhor. Esteja preparado. Esse ano, eu creio, em nome de Jesus, as nossas células, elas vão não só crescer, como elas vão multiplicar. Muitas vidas serão salvas, os irmãos serão edificados. Deus vai usar a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu gostaria de ter uma célula na minha casa. A gente pode conversar no final do culto a respeito disso, tá? Se você quer ter uma célula na sua casa, existem algumas coisas que a gente precisa conversar, mas eu não quero também que você abra uma célula sem conhecer uma célula. Primeiro vá para uma célula, tá? E depois, com certeza, nós vamos conversar acerca disso e o Senhor vai nos direcionar e confirmar no nosso coração. Amém? Mas converse com a gente, não deixa para lá não. Tá bom? Hoje eu quero falar sobre lições de Deus nas batalhas da vida. Amém? As lições de Deus nas batalhas da vida. Eu quero convidar você a ler esse texto. Amém? Eu quero pedir, por favor, aumente aqui, ó, 1 grau e meio. Os irmãos estão com frio aí no meio da igreja. Por gentileza. Eu vou comprar o acrílico, tá? Que eu andei pesquisando uns acrílicos, irmãos. E eles são caros. Aquele acrílico que joga o ar para cima. E eles estavam falando que, especificamente, muitos desses acrílicos, eles não se adequam à máquina Eugene, por causa do arredondamento da nossa máquina. E é exatamente a máquina da igreja, irmãos. Então, eu preciso encontrar um acrílico que eu não vá gastar um dinheiro e jogar fora e não use, né? Então, eu estava pesquisando ali. Então, a máquina Eugene, por causa desses arredondamentos aí, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas nós vamos comprar aí, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30, eu quero chamar a tua atenção a esse texto, te convidar para ler comigo, em nome de Jesus. Você achou? Eu leio na versão NBV e a Bíblia fala: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles, você os alcançará e conseguirá recuperar tudo que eles tomaram de vocês. Você prestou atenção no que lemos? Prestou atenção? Deus falou para Davi: vai,
porque vocês vão recuperar tudo o que eles tomaram de vocês. Amém? Vamos seguir. 9. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, 200 homens ficaram ali. Eles estavam exaustos, que não aguentaram atravessar o ribeiro. Mas Davi e os outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. A caminho, encontraram um moço egípcio no caminho e o trouxeram à presença de Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e sem beber. Com isso o rapaz recobrou as forças. Quem é você e de onde você vem? Davi perguntou. Eu sou egípcio, servo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias, porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas no lado sul. Havíamos atacado o sul de Judá e o Neguebe e a terra de Calebe e pusemos fogo na cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode dizer-me para onde essa tropa foi? O moço respondeu, se jurar pelo nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu vou levar vocês a eles. E o moço os levou ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, dançando com alegria, por causa da enorme quantidade de bens que eles haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e os seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em seus camelos. Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante dos outros animais, dizendo, este é o despojo de Davi. Quando chegaram ao ribeiro onde estavam 200 homens que não puderam ir, porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinha com ele. E ao se aproximar com seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. Mas alguns vadios dentre os homens de Davi declararam, eles não foram com a gente, por isso não devem receber nada. Que eles peguem suas mulheres e filhos e vão embora. Porém Davi respondeu, não, meus irmãos, o Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar o inimigo que tinha nos atacado. Acaso pensam que alguém vai dar-lhes ouvidos? Haverá uma parte igual para cada grupo, uma parte para os que foram à batalha e outra para os que tomaram conta da bagagem. E daquele dia em diante, Davi estabeleceu esse princípio como lei para todo Israel e assim é até hoje. Então, quando Davi chegou a Ziclag, mandou aos líderes de Judá uma parte do que haviam trazido, dizendo, um presente aqui para vocês, nós tomamos isso dos nossos inimigos e dos inimigos do Senhor. E os presentes foram enviados aos líderes das seguintes cidades, Betel, Ramote do sul, Jatir, Aroer, Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jeremelitas e das cidades dos queneus, de Ormá, de Borazã, de Atasse, de Hebron e todos os lugares em que Davi e seus homens haviam estado. Fecha os teus olhos, fecha a sua Bíblia, abre o seu coração, porque Deus vai falar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos, Senhor, ouvir nessa noite a tua voz, ministrando, falando conosco poderosamente, Pai. Quebra grilhões, quebra cadeias, Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, enfraquecidos, entristecidos, ó Pai, aqueles que estão aqui, Senhor, cansados, ó Pai, do trajeto, cansados da batalha, cansados da viagem, cansados do processo, Senhor, em nome de Jesus, na noite de hoje, venha recobrar as forças, Senhor, em nome de Jesus, na noite de hoje, venha recuperar, ó Pai, em nome de Jesus, o ânimo, ó Pai, a força, o vigor, em nome de Jesus nós oramos, amém. Aplauda Jesus, glória a Deus.
pode se assentar em nome de Jesus. Lições de Deus em meio às batalhas. Davi, ele tinha sido rejeitado em Afec. O líder de Afec, me esqueci o nome do homem, achava Davi muito fiel, e Davi queria sair com eles para a batalha, para guerrear, para batalhar. Só que os homens, os filisteus, rejeitaram Davi, não queriam Davi no meio deles. Então, o líder de Afec falou: olha, Davi, você é como um cão fiel, você é um homem extremamente leal, Deus é contigo em todas as batalhas, mas você não poderá seguir conosco. Você terá que ir embora, porque os meus homens não querem que você esteja conosco. Pegue você e os seus homens e vão embora. Então, queridos, nós vemos aqui um princípio que a gente tem que aprender. Muitas vezes as rejeições que nós tomamos é a permissão do Senhor para nos levar ao lugar que realmente nós devemos estar, e ali o Senhor trazer sobre nós uma restauração completa. Por quê? Porque se Davi tivesse sido aceito pelos homens de Afec a seguir batalha com eles, eles não tinham voltado para Ziclag. E se ele não tinha voltado para Ziclag, ou voltasse mais atrasado ainda, talvez eles não conseguissem lutar essa batalha para que Deus pudesse trazer de volta em recuperação a vida de filhos, filhas, esposas, idosos e todos os seus bens. Então você vê, nós vemos aqui Deus cuidando da história. Irmãos, não é diferente nas nossas vidas. Deus cuida da nossa história. Às vezes uma rejeição que você recebe num lugar, às vezes uma porta que se fecha para você, é Deus permitindo que aquela porta se feche para que você se encontre num outro cenário, para que você se encontre numa situação e ali Deus então cumpra o seu propósito apesar da batalha. Amém? Creia nisso. Davi foi rejeitado, mas isso fez com que ele voltasse mais cedo para casa. Então, eu quero começar a trazer para você essa memória. Então, eles voltam para Ziclag. Davi estava com seus 600 homens. Eles estavam naquela galera toda. Homens de batalha, homens de guerra, homens treinados por Davi, homens que tinham sido muitas vezes rejeitados também por muitos, mas Davi os teve com eles, os liderou, os treinou, os ensinou os projetos de Deus, e ali eles voltam para Ziclag. Quando eles chegam em Ziclag, cadê as mulheres? Cadê as esposas? Cadê os filhos? Cadê as filhas? Cadê os idosos? Cadê os animais? Cadê os bens? A cidade completamente incendiada. Você já imaginou? Irmãos, a gente já chega cansado de uma viagem de férias, que dirá de uma guerra. Chega ou não chega? A gente sai para viajar, eu sou assim, irmãos, dá 5 dias, o relógio biológico, não é porque eu não vou na rua não, eu vou em qualquer banheiro, irmãos. Não é por isso, mas eu dentro de mim, eu quero a minha casa. Minha mulher fala: o que você tem? Nada, irmão. Você está distante? Não estou, eu estou na minha casa, na verdade. Né? Eu posso estar num lugar maravilhoso, mas eu quero a minha casa, eu quero voltar. Né? E quando você volta, você está cansado. Se você saiu 10 dias, uma semana, é praticamente mais uma semana para voltar. Se a gente se cansa, irmãos, voltando do passeio de viagem, que dirá voltando de uma guerra? Que dirá voltando de batalhas? E quando eles chegam no lugar deles, eles se encontram em meio de batalha. Tudo destruído, tudo queimado, tudo no fogo. Mas, irmãos, por meio dessa situação, como Davi conduziu, a forma como Davi lidou com algumas coisas, eu quero chamar a sua atenção, para que a gente possa, em nome de Jesus, aprender, porque são lições de Deus nas batalhas da vida. São lições de Deus para nós em meio às batalhas da vida. Então, lá vai a primeira. A primeira lição que eu aprendo com o Senhor aqui, e eu aprendo com o Senhor por meio da vida de Davi, se encontra ali no verso 3 e verso 4. Eu queria, vocês leiam junto comigo aí na versão NBV, porque a Bíblia está voando aqui, eu estou meio irritado com esse negócio. NBV, está falando aqui a Bíblia. Primeira lição está dizendo: quando Davi, seus homens olharam aquelas ruínas e compreenderam que as suas famílias tinham sido levadas prisioneiras,
choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. Meus irmãos, qual é a primeira lição em meio às batalhas da vida? Não tenha vergonha de chorar e lamentar a sua dor. Nós não somos super-heróis, somos de carne e osso. É a primeira lição que nós aprendemos nas guerras da vida. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha vergonha de se derramar. Muitas vezes no meio da batalha, a gente quer se manter firme, a gente quer, não, meu irmão, não tenha vergonha de chorar. Eu não estou dizendo para você viver em lamento, não estou dizendo isso, porque eles não vivem em lamento, mas eles têm um momento do choro. Se vocês estiver passando pelo luto, não tenha vergonha, não tenha medo de sofrer o luto, de se entregar ao momento necessário do luto. Se você está passando por uma situação difícil, que te dói, te machuca, não tenha medo, não tenha vergonha de se render a Deus, de pedir ajuda, de chorar. Esses homens de guerra. Mas eles se viram numa situação tão desesperadora, irmãos, que eles se entregaram e choraram. E a Bíblia fala que eles choraram até não ter mais lágrima. Então, se esses homens de guerra choraram, homens truculentos, homens fortes, acostumados a ver sangue, irmãos, mas o desespero bateu, era a família deles, era uma situação que machucava o coração deles. Então, a primeira coisa, e nós vemos que isso foi bom, porque isso desarmou a alma deles. E chorar, irmãos, desarma a nossa alma, desarma o nosso achismo, nos render em choro, em lágrimas, irmãos, desarma a nossa pompa, o nosso orgulho, a nossa vaidade, desarma, nós choramos, nos entregamos ali, nos rendemos a Senhor. Não tenha medo, essa é a primeira lição. Não tenha medo de chorar um luto. Tem pessoas que passam anos e nunca choraram o seu luto. Isso não faz bem à sua alma, não faz bem a você. Você não é um super-herói, uma super-heroína. Você é de carne e osso. A Bíblia fala que o Senhor se lembra de que nós somos pó. Existem situações que Deus não quer que a gente permaneça lá, mas nós vamos passar por lá. E o choro é uma delas. Deus não quer que você fique chorando a vida inteira, para sempre, como muitas pessoas decidem fazer, lamuriando a vida inteira. Mas há um momento em que você tem que derramar a sua alma. Quantos estão entendendo? Nós temos que derramar, nós temos que chegar diante de 1, 2, 3 irmãos, amigos, irmãos leais, fiéis, que vão orar conosco, que vão guerrear conosco, como Davi estava, no meio de homens de confiança. Eles olharam para o outro, nossos filhos, nossas casas, nossos bens, nossas mulheres, eles começaram a chorar, irmãos. Porque eu e você precisamos entender que nós não somos super-heróis. Há um momento que nós precisamos desaguar, chorar. Essa é a primeira lição que Deus quer nos trazer em meio à guerra. Amém, queridos? A segunda lição nós encontramos no verso 6. O verso 6 diz: Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-los. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Irmãos, a segunda lição é que, em meio à alta pressão, corra para Deus. Encontre forças em Deus. Ele é o socorro bem presente na angústia. Em meio à mais alta pressão, estão te pressionando para você tomar decisão. Estão te pressionando para você... Não, primeiro vá e corra para Deus. Busque ao Senhor, se feche no teu quarto, se feche no lugar onde você fala, ninguém vai me incomodar agora, porque eu vou falar com Deus, eu vou orar a Deus, eu vou derramar a minha alma, eu vou buscar forças. Imagina, irmãos, esses homens companheiros de Davi, mas eles ficaram tão perturbados com a situação, que eles agora estavam pensando e se voltando contra o líder. Falaram, a culpa é sua, nós deveríamos estar aqui
deixamos nossos filhos aqui, nossas esposas aqui, para ir à guerra. E agora? O que você faria numa situação dessa? O que você faria numa situação dessa? Você, a pessoa responsável por todos, pelas famílias. E ali agora essa cobrança está vindo sobre você. Que pressão, irmãos. Que pressão. E eu pergunto para você, quantas pressões você sofre? Quantas pressões você está sofrendo? Porque a sua pressão não é a minha pressão. Talvez a minha pressão para você seja muito fácil. Talvez a sua pressão para o outro seja fácil. Mas é a pressão que você e Deus sabe a pressão que você está sofrendo. E talvez alguém responda de uma forma simplória. Talvez alguém fale, mas é isso aí. Mas é uma pressão que você está vivendo e o Senhor conhece essa pressão. Pastor, o que fazer? Corra para Deus. Corra para os braços de Deus. Que bom que você veio para o culto hoje. Que bom que você veio para o culto hoje. Que bom que você veio buscar o Senhor. Que bom que você está na presença de Deus. Que bom que o Espírito Santo te encontrou neste lugar. Que bom que você está aqui para ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. Corra para Deus nessa noite. Corra para o Senhor nessa noite. Encontre forças nele. Encontre forças no Senhor. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Que pressão, irmão de Davi. Talvez você olhe e fale assim, meu Deus, a minha pressão é grande, mas de Davi, hein? Então vamos aprender o que ele fez. Ele buscou forças em Deus. Ele não buscou forças na internet, nos amigos. Ele não buscou forças nos entretenimentos. Ele correu para Deus. E é o que nós devemos aprender a fazer. Na mais alta pressão, corra para Deus. Entra no teu quarto. Alguns oram muito bem no carro, no lugar que você fala, Senhor, agora eu e o Senhor aqui. Coloca uma cadeira e fala, Senhor, senta aqui. Senta aqui, Senhor, para eu ficar aos teus pés, para eu chorar diante do Senhor, para eu buscar orientação diante do Senhor. Davi buscou forças em Deus. E nós devemos buscar forças em Deus. Que bom que nós estamos aqui, que você está buscando forças em Deus. Versículo 7 e 8 tem a terceira lição para nós. Versículo 7 fala, então ele disse ao sacerdote Abiatar, traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe. E Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esses bandos de invasores? Eu os irei alcançar? E o Senhor disse a ele, sim. Vá atrás deles, você os alcançará e conseguirá recuperar tudo o que eles tomaram de vocês. Terceira lição, invista tempo na presença de Deus. Se consagre e espere direções específicas do Espírito Santo. Invista tempo com Deus. Você buscou forças no Senhor? Mas tem dia que você não vai estar tão angustiado. Mas invista tempo. Tem dia que as coisas não vão estar tão pesadas. Mas invista tempo com Deus. Para conhecer a Deus. Para aprender de Deus. Para desfrutar da companhia dEle. Para Ele desfrutar da sua companhia. Você sabia que o Senhor se alegra da sua companhia? Ah, pastor, mas Deus está em todos os lugares. Claro que está. Mas Ele se alegra quando você dedica tempo, fala, Senhor, pode ser 3 minutos que eu tenha no dia. Pode ser 5 minutos que eu tenha no dia. Senhor, pode ser que eu não consiga parar muito, então eu vou fazendo a cada 2, 3 minutos, a cada 1 hora do dia. Mas Senhor, esse tempo é para estar aqui parado diante do Senhor. Ele pediu para o sacerdote, traga-me o colete sacerdotal, porque era a representação de uma entrega, de uma busca diante de Deus, de um sacrifício diante de Deus. Era como os sacerdotes se apresentavam diante do Senhor para buscar a sua glória, o colete sacerdotal, ou seja, investimento de tempo na presença de Deus. Então invista tempo na presença de Deus, se consagre, e espere direções específicas de Deus. Deus
ele vai ser claro. Deus, ele vai ser específico. Deus, ele vai falar segundo a sua palavra. Deus, ele vai trazer paz ao seu coração para os próximos passos. Deus, ele trará o escape que nós precisamos para seguir a caminhada. Invista tempo com Deus. Invista, não é só no culto não, queridos. O culto é importante, é uma parte importantíssima, mas não é só no culto. Investir tempo com Deus não é só no culto, é aprendermos a ter uma vida dedicada ao Senhor. É aprender a ter durante o dia, vou usar essa palavra, a ter durante o dia tiradas para Deus. Faça tiradas para Deus. Faça momentos ali, ó, agora é eu e o Senhor aqui. O que eu vou falar para Deus, Senhor? Ô pastor, nem que você venha assim, papai, eu estou aqui aprendendo. E eu parei aqui 1 minuto. Mas eu parei só para dizer que eu te amo. Só para dizer, Jesus, que eu quero aprender mais do Senhor. E que bom que eu posso saber que o Senhor está comigo. Que o Senhor vai me orientar, que o Senhor está cuidando da minha casa, da minha vida. Opa, faltam 30 segundos que eu tenho que voltar para o meu trabalho. Mas Senhor, que bom saber que o Senhor até aqui tem me ajudado. Que bom é ter o Senhor comigo. Você está entendendo? Invista tempo na presença de Jesus. Invista tempo no relacionamento com o Espírito Santo. E nós teremos direções claras e específicas da parte de Deus. Quarta lição também está no verso 8 que nós lemos aqui. O verso 8 está falando que o Senhor está falando com Davi. Então o verso 8, a quarta lição é: se agarre no que Deus lhe diz, não importam as circunstâncias. Quando Deus fala para Davi aqui, ó, vai, porque vocês vão recuperar tudo. Ele ainda não tinha recuperado nada. Mas Deus falou que ele ia recuperar tudo. Então, irmãos, a quarta lição é: se agarre no que Deus te fala. Pastor, como é que Deus fala comigo? Na palavra. Deus fala com você primeiramente, não é só a forma como Deus fala, mas primeiramente, você não vai errar, é na palavra. Se está escrito, meu irmão, se está escrito, o Senhor garante, o Senhor fará, o Senhor vai operar, o Senhor vai conduzir, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai suprir. Se agarre ao que Deus disse. Ah, mas Deus disse. Ah, mas Deus disse. Como é que Deus fala, pastor? Deus fala através da paz que o Espírito Santo traz por meio de algumas circunstâncias. Ou apesar de algumas circunstâncias. A paz. Tá ao contrário, mas o Espírito Santo trouxe paz. Então vá. Se o Espírito Santo trouxe paz, se não está contra o que a Bíblia diz, se não está contra, porque primeiro que eu falei, primeiro é aqui. O sentimento no coração não pode contrariar o que está escrito aqui. Presta atenção, o grande segredo da vida com Deus. A Bíblia, na maioria das... Isso é um segredo, hein, irmãos? Se é algum coach aí, já ia cobrar 1000 por essa chave. É. Mas presta atenção no que você vai falar. De graça recebeste, de graça dai. Presta atenção. Por muitas vezes, na maioria, o que está aqui, o que está na palavra, vai contrariar o que você sente. Mas o que você sente, jamais você deve dar crédito ao que você sente, se o que você sente contrariar o que está escrito aqui. Entendeu? Por muitas vezes, o que está escrito na palavra vai contrariar o que você sente. Mas quando aquilo que você sente contrariar o que está escrito, ignora o que você sente e fica com o que está escrito. Ai, pastor, mas eu sinto. Ai, pastor, mas ele é lindo. Ai, pastor, mas é só uma vez. Davi subiu o terraço só uma vez, irmãos. Foi só uma vez. Foi só uma vez. Quantas coisas nas nossas vidas foi só uma vez e mudou tudo.
Você pensou assim, não tenho sorte mesmo, né? Os camarada faz de montão a roda. Eu fui só uma vez, pastor, deu ruim. Quem é chamado tem que aprender a não se meter onde não é chamado. Hã? Pegou essa? Pegou? Hã? Chave? Mindsight? Cadê? Mindsight. Quem é chamado por Deus não tem que se meter onde não é chamado. Entende? Quem é chamado não tem que se meter onde não é chamado. Entendamos isso. Em nome de Jesus. Quarta lição. Se agarre ao que Deus disse. Davi se agarrou ao que Deus disse. Deus falou, pode ir avante, vai lutar, persegue eles, vocês vão recuperar tudo. Foi uma palavra de Deus. Deus podia ter falado, como muitas vezes fala, porque o importante não é o acontecido, irmãos, é o que Deus fala. Por muitas vezes, Deus fala assim, eu vou dar tudo novo. Se esquece do que foi, perdeu? Deixa lá, eu vou trazer coisas novas. Mas nesse caso aqui, Deus falou, vocês vão recuperar tudo. O inimigo levou, eu vou trazer de volta. Então o importante, a questão não é se Deus vai trazer ou se Deus vai dar novo. A questão é estar ligado no que Deus fala. Porque tem coisas que Deus vai trazer de volta. Tem coisas que Deus fala assim, aproveita que já foi e deixa nesse lixo mesmo. E segue. E vai adiante. Esquecendo-me das coisas que por trás ficaram. Avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. O importante da vida do cristão, a lição que Deus nos traz nas batalhas da vida é, devemos nos agarrar ao que Deus fala. Amém? Se agarre ao que Deus te diz, não importando as circunstâncias. Glória a Deus. A quinta lição está no verso 9 e 10. Verso 9 e 10 a palavra fala, então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, 200 dos homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro. Mas Davi e os outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. Qual é a quinta lição que nós aprendemos com Deus nas batalhas da vida? Seja compreensivo com os seus em meio à guerra. Nem todos têm a mesma força. Dê valor à fidelidade. Dê valor à lealdade. Nem todos têm a mesma força. Seja compreensivo em meio à guerra. Seja compreensivo com quem está lutando com você. E muitas vezes não está conseguindo enxergar o que você está vendo. Mas aquela pessoa está com você. Mas aquela pessoa está sendo fiel a você. Aqueles homens tinham voltado de guerra. Estavam cansados, desanimados. Eles não aguentaram. Davi falou, tá bom. Fiquem aqui cuidando das nossas bagagens. Não precisam ir não. Fica aqui que a gente vai voltar e Deus vai dar vitória. Seja compreensivo. Nem todos têm a mesma força. Nem todos conseguem fazer no mesmo momento. Temos que aprender. Às vezes o marido não tem a mesma compreensão da esposa. A esposa não tem a mesma compreensão do marido. Seja compreensivo. Dê valor à lealdade, à fidelidade. Esses homens estavam fechados com Davi, mas naquele momento eles não aguentavam. E tem hora que você não pode virar seu marido, sua esposa e falar assim, é só mole, isso é uma mole mesmo. Isso é um molenga. Tadinho, a virilidade do homem vai onde? O bonecão do posto. Você é mole, meu marido é mole, pastor. Tem irmã que, sangue de Jesus, expulsa esse espírito de Jezabel aí, minha irmã. Em nome de Jesus. Meu marido é mole, pastor. Pastor, não. Quantos anos ele está contigo? Que eu te aguentar só o sangue, hein, irmão. Só a graça, hein? Para aguentar você, varão, só a graça, hein? Então dê valor à lealdade.
Dê valor à fidelidade. Davi deu valor, foi compreensivo. Tá bom. Vocês não conseguem ir? Então fica, nós vamos voltar. São lições que Deus nos traz nas batalhas da vida. Nem todos têm a mesma força, irmãos. Nem todos têm a mesma percepção. E é difícil, às vezes, pro colérico, pro sanguíneo, entender isso. Vamos, vai. Não, calma, tem que ver direitinho. Calma, pastor, vamos ver. Ah, irmão, de qualquer jeito aí, em nome de Jesus, vai, faz negócio. Não, calma, tem que ver, pastor, direitinho. Sim. Agora podemos ir. Mas espera só um pouco. Seja leal a quem é leal. Entenda, seja compreensivo. Sexta lição está no verso 11 até o 15. Olha o que o texto fala. A caminho, encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passa. Deve ser bom, hein? Eu quero, Deus. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e beber. Com isso o rapaz recobrou as forças. Quem é você e de onde você vem? Davi perguntou. Eu sou egípcio, servo de uma amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas no lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá, que é eles aqui também, e o Neguebe, a terra de Calebe, e pusemos fogo na cidade de Ziclag. O cara não sabia que ele estava falando com os caras de Ziclag. Imagina ter o sangue no olho nessa hora. Aonde tu colocou fogo? Verso 15, isso aí. Davi perguntou, você pode dizer-me para onde essa tropa foi? O moço respondeu, se você jurar pelo nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu levarei você a eles. A sexta lição que as batalhas da vida nos traz. Não seja precipitado em suas ações. Eu tenho certeza que alguém está lá do Davi, a hora que ele falou assim, a gente voltou, a gente estava pondo fogo em Ziclag. Quem? Davi? Shhh. Oh. O senhor não ouviu o que ele falou? Shhh. Você pode me levar até eles? Estratégia. Do grego, estratégia. Está dormindo, 06? Se você dormir, vai explodir a minha, você e o pelotão. Você entende? Nós pusemos fogo numa cidade chamada Ziclag. Onde? Davi, tranquilo, já estava feito, irmãos. As lições nos ensinam, as lições da vida, Deus nos ensina, não seja precipitado em suas ações. Deus lhe dará sinais e o inimigo tropeçará. Deus nos dará sinais a cada passo e o inimigo tropeçará. O inimigo tropeçará. Só vê por aí, irmãos. É só ver as coisas acontecendo por aí. Ó. O povo tropeçando nas palavras. Mexendo com quem não deve. Mexendo com quem Deus protege. Deixa lá. Deixa lá. Davi não foi precipitado em suas ações. Se ele fosse precipitado, você detonou. Você estava junto com quem colocou fogo. Shhh, tranquilo, tranquilo. Come, filho, come. Está com fome? Então, você estava com o pessoal de Ziclag? Tava. Está com fome, filho? O que você quer? Coquinha gelada? Pode ser? Dá para ele a coca gelada. Dá esse bolo de figo gostoso. Está bem servido, filho. Quer descansar um pouquinho? Quer deitar naquela rede ali? Oh, vocês estão me tratando bem. Sim, querido. Pô, você está aí 3 dias sem comer.
Ah, você foi largado no meio? Oh, querido, você está melhor? Quer um Buscopan? Buscopan. Quer uma Novalgina? Ô, fulano, faz a massagem do menino aqui. Faz a massagem do menino aqui, o menino está doente. Consegue levar a gente até eles, filho? Se o Senhor não nos matar, não me matar e não me entregar ao meu Senhor, eu levo. Você leva, filho? Quer mais Coca-Cola? Pega a coquinha gelada. Entende? Não seja precipitado em suas ações. Mas pastor, Davi está sendo maligno coisa nenhuma. Estratégia de guerra, varão. Estratégia de guerra. Deus dá sabedoria. Eu gosto, vou abrir um parênteses aqui. Eu gosto, irmãos, do livro de Ruth. Quem já aqui já leu o livro de Ruth? Você prestou atenção ali? Você prestou atenção que como é o nome do remidor lá? O Boaz. Você sabia que o Boaz, ele olhou assim a Ruth e falou, uau, que irmãzinha bencinha, hein? Na minha época, os irmãos falavam, essa bencinha. Os meninos falavam, essa aí é bencinha, irmã. Que irmãzinha bencinha, né? Só que havia uma lei. Ela estava viúva e um parente mais próximo poderia resgatá-la. Ser o resgatador. Casava com ela. Irmãos, olha a estratégia de Boaz. Não sei se você percebe quando você lê. Chega em casa hoje e lê Ruth. 4 capítulos. Você vai, rapaz, esse homem. Olha o que acontece. Boaz tem que apresentar a moça primeiro aquele parente que é mais próximo. É direito dele. Não adianta ele atravessar e querer casar com a moça. Viu, irmão? Você quer casar? Tudo tem o tempo e o jeito de Deus. Não se precipita. Não precisa passar a perna em ninguém, a frente em ninguém, porque o que é teu, Deus vai guardar e vai abençoar. Fica no que é de Deus. Aí Boaz falou assim, olha moça, gostei de você, você gostou de mim. Ela se ofereceu a deitar conforme a orientação de Noemi. Vai lá, deita sobre os pés dele. Era uma questão da época. A moça estava querendo dizer assim, olha, eu estou disponível para para viver uma núpcias com você. Tudo dentro da palavra. E ele, aquele homem, passou a noite toda segurando a onda. Aquela moça bonita, cheirosa. Oh, mas eu não posso, eu tenho que apresentar primeiro ela ao parente remidor. Se ele abrir mão, né? Acho que o cara tinha que pegar as sandálias e falar, não, pode levar a sandália. Ele estava abrindo mão. Boaz vai lá para o parente. Ô, parente. A sabedoria do Boaz, hein? Querido, precisava conversar um negócio com você. Pode falar. Lembra de Noemi? Lembra de quem? Lembra de Noemi? A Noemi, aquela parente nossa próxima. Lembra dela? Sim, Noemi, sim. Aquela senhora, viúva, né? Com bastante idade. Aí ele, então, ela ficou viúva. Precisa de alguém para cuidar. Precisa de alguém para tratar bem dela. Para cuidar da velhice dela. Né? E você é o parente mais próximo. Né? E ela está lá, ela precisa ser cuidada. Aí o cara já, parente cuidar. Tem uma moça lá com ela também, a Ruth. Então, Noemi. Aí ele fala da Ruth assim. Aí o parente não está muito ligado, fala, não, ó. Você quer cuidar delas? Eu cuido dela com o maior prazer, Noemi, sabe? Eu tenho lembranças dela. Né? Idosinha, eu cuido, coloco ela no meio lá, ela colhe as espigas, já colheu as espigas lá no meio. Ele falou, não, abre mão, fica tranquilo, cuida dela lá. Tá na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Ele tem sabedoria. Ele falou tudo, ele não mentiu. Só que ele falou Noemi, cuidar dela, né? Se ela precisar de um home care, né? Você vai ter que... Irmãos, tá lá. Claro que o home care não tá lá, mas... Né? Você vai ter que aí chamar a irmã Sueli, home care, contratar a irmã Sueli, para... Né? Se alguém precisar de home care, a irmã Sueli, é benção. Você entendeu? Dá uma atenção para ela lá. Ele falou, mas eu estou meio ocupado. Então tá bom. Então,
né, já que você é o parente mais próximo, ela também, inclusive, e até esquecendo, sabe? Ela tem uma moça também lá com ela, que ajuda ela lá, a Ruth. Ele, não, tudo bem. Então ele falou tudo, irmãos. Aí o homem abriu mão, ele foi lá e casou com a Ruth. E lógico que ele cuidou da Noemi até o último dia de vida dela. Então, assim, ele não foi mal. Ele foi estratégico. Entenda. Então, a sexta lição, e só falta duas, não seja precipitado em suas ações. Olha o que Davi falou, você pode levar a gente lá? Você pode levar a gente lá? Era guerra, irmãos. Na guerra você tem que estar ligado às direções que o general da guerra nos dá. Amém? Sétima lição, nós encontramos no verso 21 até o 24. A sétima lição fala, quando chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que não puderam ir junto, porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinha com ele. Quando se aproximaram com seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. E alguns vadios dentre os homens de Davi, ó a galera do Davi, hein? Alguns vadios dentre os homens de Davi declararam, não foram com a gente, então não devem receber nada. A gente que foi lá, lutou, guerreou, não vão receber nada. Peguem as esposas, as mulheres e chispa, vão embora. Davi falou, não, meus irmãos. O Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar os inimigos que tinham nos atacado. Próximo. Acaso pensam que alguém vai dar ouvido a vocês? Haverá uma parte igual para cada grupo. Uma parte para os que foram à batalha e outra parte para os que tomaram conta da bagagem. Eles não ficaram aqui porque não estavam afim. Eles nos ajudaram. Então, a sétima lição de Deus nas batalhas da vida é: seja generoso e reconheça cada ajuda levantada por Deus através das pessoas. Ninguém vence batalhas sozinho. Entende, irmãos? Ninguém vence batalhas sozinho. Davi reconheceu, falou, não é justo a gente ganhar mais só porque a gente foi à batalha. Eles ficaram aqui cuidando das nossas coisas também. Eles ficaram aqui cuidando da retaguarda. Eles ficaram aqui cuidando daquilo, do pouco que nos restou. O que é isso, irmãos? Generosidade, compreensão. Eles estavam em 400. Os camaradas já estão cansados, a gente está 2 por 1, mata eles e a gente fica com tudo. Não é bem assim não. Vamos dividir iguais. Então, queridos, nas batalhas da vida, seja generoso. Seja generoso. Ninguém vence batalhas sozinho. Ninguém vence batalha. Seja generoso. Deixe Deus te fazer entender as pessoas que Ele tem usado na caminhada para te honrar, para te abençoar e para te ajudar. As ajudas, irmãos, vêm de onde menos a gente espera. De onde menos a gente espera, o Senhor levanta socorro. O Senhor levanta pessoas. Aprenda, não despreze ninguém. Não faça pouco de ninguém. Pastor, isso eu não faço. A gente faz e com muita facilidade. Não faça pouco de ninguém. Não despreze ninguém. Não julgue pela aparência. Não julgue a capa pelo livro. Não faça pouco. Não, aquele ali eu vou cuidar sim. O que ele trabalha? Irmão, Pai do Senhor, vou na sua célula. O irmãozinho. Não se desfaça de ninguém. Não se desfaça de ninguém. Trate todos iguais. Todos iguais. Você pode estar sentado numa mesa de rei. Seja você.
Você está sentado numa mesa de pessoas muito simples. Seja simples, seja você. Em todo lugar. Não se desfaça de ninguém. Não queira aparecer diante daqueles que você acha que são alguma coisa. Não queira ser o que você não é. Uma hora eles vão descobrir que você não é aquilo. E você vai perder a credibilidade. Seja igual. Seja inteiro. Seja íntegro em todos os lugares. Seja inteiro com todos. Seja íntegro com todos. Davi, ele mostra aqui, fala, não, eles não foram, mas eles tiveram a participação. Essa guerra é nossa e deles também. Nós fomos buscar os filhos deles, as esposas deles. Eles só não foram conosco porque eles estavam extremamente cansados. Eles não iam abandonar seus filhos e as suas esposas lá, se eles tivessem ânimo, força. E Deus nos deu vitória. Foi Deus que nos deu vitória. Não foi a nossa força, não. Foi Deus que nos deu vitória. Se a gente tivesse ido com 10, nós venceríamos com 10. Porque quem nos deu vitória foi Deus. É isso que Davi quer falar. Porque os 400 falam assim, a gente foi lá e detonou. Você foi nada, rapaz. Tu queria cortar a cabeça do menino lá, em vez de dar da Coca-Cola para ele. Você não quis fazer uma massagem para ele. Estratégia, bobão. Você não quis, quase matou o menino lá na sua precipitação. Fica quieto. Você aí, ó, você está se achando melhor só porque você é mais forte, só porque você derrubou 10 no muque lá na porrada, foi Deus que te deu força. Eles ficaram, eles vão receber igual. Seja generoso. Quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, porque elas vão começar a acontecer, seja generoso. Seja abençoador. Seja a pessoa que, se puder, socorra. Porque socorro de Deus tem vindo sobre as nossas vidas. Seja no futuro, quando você puder, aquele que socorre, aquele que promove, aquele que abençoa, aquele que patrocina, aquele que honra, aquele que investe. Peça para Deus, Senhor, fui ajudado, mas eu quero chegar ao dia em que eu sou o investidor, eu sou o abençoador, eu sou o patrocinador, eu sou aquele que as pessoas vão comer daquilo que o Senhor tem me dado para prover. Eu vou prover a mesa. Hoje talvez o Senhor tenha te dado condição e graça de sentar onde outros têm provido, aleluia, mas o Senhor vai fazer com que outros sentem na mesa que você está provendo, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Seja generoso, seja abençoador, seja um homem ou uma mulher íntegro que honra a Deus, honrando a vida das pessoas, dos teus irmãos, em nome de Jesus. Em último lugar, verso 18, 19 e 20, eu deixei por último. Davi conseguiu recuperar tudo que os amalequitas haviam tomado, inclusive suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos e nem filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante dos outros animais, dizendo: este é o despojo de Davi. Meu irmão, quero chamar sua atenção ao verso 19. Olha o que o verso 19 está dizendo. Preste atenção, receba isso na tua vida. Receba isso na tua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não, vamos, repita comigo. Repita comigo. Pensa nas tuas lutas, nas tuas guerras, nas tuas batalhas, naquilo que o diabo roubou, levou embora. E preste atenção no que Deus está falando para nós. 1, 2, 3. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos e nem as filhas, nem os bens, nem qualquer outra coisa que o inimigo tenha levado. Isso é palavra de Deus para as nossas vidas. Isso é palavra de Deus. Não vai faltar nada. Tudo que o diabo levou, vai ter que devolver. Deus vai trazer de volta. Não faltou coisa alguma, não faltou o pequeno, mas aquilo eu nem ligava. Deus vai trazer porque é teu. A grande, Deus vai trazer. Filhos e filhas, pastor, está no mundo, está afastado, está desviado. Pode estar, mas Deus vai trazer, porque a Bíblia está dizendo, eu creio, nem os bens, eu perdi tudo, pastor.
Deus trará. Se você crer, fizer do Senhor a tua torre forte, fizer do Senhor a tua vida, fizer do Senhor, o teu Deus, não faltará nem os bens, nem qualquer outra coisa, irmãos. É Deus que fala na sua palavra. Última e oitava lição: você vai recuperar tudo aquilo que é direito e propósito de Deus, e ainda terá muito mais. Porque o verso 20 está falando o quê? Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante de outros animais. Quando ele chegou lá, ele encontrou o que era dele e todo o resto. E Deus deu tudo. Deus deu tudo. Ele tinha perdido algo, Deus devolveu e deu a ele muito mais. Entendeu o que eu estou falando? Tudo que ele perdeu, tudo que eles tinham perdido, Deus recuperou e ainda deu muito mais. O que você perdeu, irmão? O que o diabo levou da tua vida? O que Satanás levou de você? Deus está dizendo, não vai faltar coisa alguma. Não vai faltar nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas. Deus vai recuperar tudo, porque Ele é Deus. Deus vai recuperar casamento, Deus vai recuperar empresa, Deus vai recuperar teu nome. Pastor, meu nome está lá, ó, na sarjeta. Deus vai recuperar teu bom nome. Deus vai recuperar, pastor, estou sem saúde, não tenho mais nada. Deus vai recuperar tudo, não faltará nada. É a Bíblia que fala, irmãos. É a Bíblia que fala. Creia no que a Bíblia está dizendo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Lições de Deus nas batalhas da vida. Lições do Senhor nas batalhas da vida. Eu não sei de todos, talvez eu sei de um, de outro, mas essa palavra é para toda a igreja. Eu não sei o que Satanás roubou de você. A pensar da alegria, a pensar da comunhão com Deus, bens, família. Eu não sei o que Satanás roubou, mas a Bíblia está dizendo, não faltará coisa alguma. Você crê no Deus da palavra? Você crê no Deus da Bíblia? Você crê na palavra do Senhor? Você crê no nome de Jesus? É a Bíblia que está dizendo, tudo o que o diabo levou, tudo o que foi levado de Ziclag, Deus prometeu a Davi, Davi, tu vai recuperar tudo. E que bom que essa palavra está gravada. Marca a data, meu irmão, marca a data em nome de Jesus. Oh, marca a data em nome de Jesus. Você vai recuperar tudo o que é o propósito de Deus para a sua vida. Não faltará coisa alguma, nem filhos, nem filhas, nem bens, aquilo que é pequeno, aquilo que é grande. Faça, viva as lições que Deus nos dá, e você vai ver, vai recuperar a família, vai recuperar casamento, vai recuperar tudo, tudo em nome de Jesus Cristo. Vai recuperar saúde, vai recuperar comunhão com Deus, vai recuperar ministério, vai recuperar a alegria de servir e viver em nome de Jesus. Vai recuperar tudo. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar.